Glória a Jesus. Aleluia. Diga glória a Deus. Senhor amado, toca em cada vida, dá uma experiência nova, toca em cada coração. Senhor, cada um que precisa de Ti, que precisa ouvir uma palavra do Senhor, venha falar, Senhor, nesta noite, sacia-nos de Ti, manifesta o Teu poder, em nome de Jesus. Primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 1. Glória a Jesus. Jesus está aqui, com todas as forças, queremos louvar a Deus. Glória a Jesus. Aleluias. 1 Samuel capítulo 1. Vamos ler com bastante atenção. Fale, irmão, assim, preste atenção. Houve um homem de Ramataim de Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. Este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Irmãos, este homem então morava em Israel, isso aqui é mais de 1000 anos antes do Senhor Jesus. Ele morava na tribo de Efraim, a maior tribo de Israel, no norte. E ele ia adorar ao Senhor em Siló. Ali em Siló que estava o tabernáculo de Moisés, que tinha a arca da aliança, a arca do Senhor. Esse homem tinha duas esposas, uma que tinha filhos, outra que não tinha filhos. Esse era o costume da época. Números capítulo 30 fala que quando um homem tivesse uma esposa, apesar de amá-la, se essa esposa não pudesse ter filhos, este homem poderia se casar com outra. Isso era só para a época, isso não existe mais. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Ana significa graça de Deus. Penina significa pérola. Diga glória a Jesus, as duas esposas deste homem. Ele ia da sua cidade, em Ramataim de Zofim. O único texto que usa o nome inteiro da cidade é este. Em outros textos é chamado apenas de Ramá, a cidade natal do profeta Samuel, e também onde ele chegou a falecer. Diga glória a Jesus. Diz o versículo 3 que Eucana subia de ano em ano ao tabernáculo em Siló. A cidade dele até Siló era mais ou menos 24 quilômetros. Pertinho, né? Tem gente que mora essa distância aqui da igreja, só que vem de ônibus, né? Diga glória a Jesus, ou de carro, né? Na época era a pé. Então era viagem que durava mais de um dia, ia com toda a família. Então por isso que ele ia apenas algumas vezes por ano. Versículo 4. Quando ele sacrificava, quer dizer, ele comparecia perante o Senhor e, segundo o costume do Velho Testamento, apresentava sacrifícios. Ele dava porções, dava presentes às suas esposas, aos seus filhos. Versículo 5. Mas a Ana lhe dava uma parte excelente. Este homem amava essa esposa mais do que a outra. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Essa expressão significa, Ana era estéril, não podia ter filhos. Versículo 6. A sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, disse, Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Aqui não é o templo propriamente dito, é, como já falei, o tabernáculo. Versículo 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Votou um voto.
Voto quer dizer um propósito que uma pessoa faz diante de Deus para conseguir algo, e essa pessoa compromete-se a dar algo ao Senhor. Não é muito usual de se fazer isso. Eclesiastes 5 diz que é melhor não votar do que votar e não cumprir. E o texto lá complementa que Deus não se agrada de tolos. Deus não é muito dado a essas trocas. Diga glória a Jesus. Uma pessoa pode votar um voto e mesmo assim Deus não aceitar. A grande verdade está registrada, 1 João 5,14. Esta é a confiança que temos nele, que se lhe pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. É perigoso em insistir com Deus em um assunto. Fala assim, é perigoso. Perigoso. Números 11 conta a história do povo de Israel que insistiu com Deus porque eles queriam comer carne. O Senhor lhes deu carne, mas matou um monte de gente, porque Deus se irou. Então é perigoso. Então, este aspecto de voto ao Senhor tem que ser muito bem sopesado, tem que ser com muita sabedoria. Existem pessoas que fazem coisas com absurda imprudência. Tem gente que está em uma igreja legalista, que as mulheres não cortam os cabelos. Daí a mulher faz um voto, não vou cortar o cabelo nunca. Passou 2, 3 anos, ela muda de igreja. E da outra igreja que ela vai, pode cortar o cabelo. Ela corta. Mas fez o voto. Mudou de igreja, problema dela, cumpra o voto. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Então vamos continuando. Versículo 11. Votou um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, de mim te lembrares da tua serva, não te esqueceres, mas à tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porque Ana no seu coração falava, só se moviam seus lábios, mas não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Irmãos, aqui tem várias lições deste versículo, né? Em primeiro lugar, o sumo sacerdote prestando atenção na mulher orando. Meio impróprio. Ele era o sistema da lei, né? Ele queria manter a ordem no tabernáculo, mas não precisava também ficar especulando a oração alheia. Isso aqui foi uma falta de espiritualidade do sacerdote. Mas aqui tem uma outra lição. A mulher só orava mexendo os lábios, mas não se ouvia sua voz, e Eli achou isso muito fora do comum. Por quê? Não é difícil de discernir desse versículo que era o costume da época orar em voz alta. Diga glória a Jesus. O que Eli estranhou é que não saía som. Diga glória a Jesus. Meu amado irmão, eu falo como pastor da parte de Deus, e já falei isso várias vezes, mas vou falar de novo, porque a verdade para entrar no coração tem que ser repetida muitas vezes. Diga glória a Jesus. Oração falada tem um efeito muito diferente, tem um efeito mais intenso e mais profundo. Tem que orar falando. Diga glória a Jesus. Não é essa história de orar em pensamento. Orar em pensamento é orar no ônibus. Na igreja é falando. Diga glória a Jesus. Está aqui muito claro. Não era costume, jamais, o povo chegar, ajoelhar no tabernáculo e ficar assim, mudo. Irmãos, diga glória a Jesus. Nós somos seres humanos. Eu te conheço. E você também. Porque você não é muito diferente de mim. Fala assim, viu? Você ajoelha para orar e fica quietinho, a cabeça viaja, a cabeça divaga, a cabeça vai longe. Fale, abra a tua boca. Diga glória a Jesus. Versículo 14. Ele disse-lhe, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Aqui também tem lição. Em primeiro lugar, um julgamento absurdamente errado. A mulher não estava embriagada. Irmãos, infelizmente é muito próprio do meio religioso ser crítico, julgar os outros pela aparência. Irmãos, aqui o Eli deu um chute erradíssimo. Fazem misericórdia. Se tinha uma coisa que ela não estava, era embriagada. A segunda lição do texto. O vício do álcool ou dar-se ocasionalmente ao álcool é uma catástrofe perante Deus. Até esse sacerdote que não era grande coisa sabia disso. Diga glória a Jesus.
Fala assim, viu? Tem uns engraçadinhos por aí que eu diga por aqui mesmo dessa igreja, diga glória a Jesus. Que vem assim, mas não tem problema de vez em quando eu beber um pouco de vinho. Meu filho, se toca. Fala assim, se toca. Acho que ele não vai fazer coisa melhor na vida. O vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçador, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Provérbios 20, versículo 1. Diga glória a Jesus. Isso não é do Senhor. Está aqui o sacerdote repreendendo a mulher, porque embriaguez é um problema seríssimo. Pastor, eu bebo, mas não embebedo. Quer dizer que você bebe então, né? Mas sem misericórdia. Versículo 15. Mas Ana respondeu e disse, não, Senhor meu, sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, mas tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Fala para o irmão assim, você precisa derramar a sua alma. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial. Belial é uma expressão hebraica que significa inútil. Sempre vem em letra maiúscula. Não era assim a denominação que se dava propriamente a um demônio. Mas filhos de Belial significava assim, pessoas desqualificadas, pessoas de má vida, pessoas de má fama. Porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto eu tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse, vai em paz. O Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Diga glória a Jesus. Irmãos, outra lição profunda que tem aqui. A mulher derramou a alma perante o Senhor. Meu amado, ouça isso com muita atenção para você compreender, para que essa lição você nunca esqueça. Ouça. Fala assim, ouça. Ouça. A Bíblia é uma série de relatos de pessoas que conseguiram orar e serem ouvidas por Deus. Porque orar muitos oram, serem ouvidos por Deus, nem todos. A Bíblia é um relato de pessoas que conseguiram resposta favorável de Deus. Isso é mais raro ainda. E por que esses relatos estão escritos? É para você saber como é. Irmãos, porque tem gente que está na igreja já faz assim 10 anos, mas ainda não foi ouvido, ainda não pode dizer assim, Deus me ouviu nisto. Diga glória a Jesus. Irmãos, eu posso dizer, graças a Deus, eu posso dizer que já fui ouvido pelo Senhor. Eu tenho experiência, diga glória a Jesus. E você precisa ter. Fala assim, você precisa ter. Muitos oravam nesse tabernáculo aqui. Mas quantos eram ouvidos assim? Por que está escrita a história de Ana na palavra do Senhor? Porque ela alcançou graça diante de Deus. Sempre tem essa expressão no Velho Testamento. Alcançou graça. O que significa isso? Ela fez uma coisa que Deus gostou. E daí Deus deu a resposta. Diga glória a Jesus. Não, ouça isso que o Senhor me falou isso hoje à tarde. Ouça isso. Tem gente que está pedindo uma coisa ao Senhor. Eu estou falando isso por revelação aqui. O Senhor quer falar com muita gente aqui. Tem gente que está pedindo uma coisa ao Senhor e acha que a melhor maneira de conseguir alguma coisa de Deus é pelo cansaço. Ela acha que se ela repetir a mesma oração 1000 vezes, ela vai ser ouvida. Então, Senhor me dá isso, Senhor me dá isso, Senhor me dá... Acha que perseverança em orar nisso é isso. Não é. Você não vai vencer Deus pelo cansaço. Fala assim, viu? Você pode repetir a tua oração quantas vezes quiser. Alcançar graça significa a hora que o teu espírito conseguir uma posição tal diante do Senhor, que Deus goste, daí Ele vai te dar. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória ao Senhor. Diga glória a Jesus. Por isso, irmãos, que dizem em Eclesiastes 3, há tempo para todo propósito. Existe um momento certo de orar. Diga glória a Jesus.
Existe a hora certa do dia para orar. Orar sem cessar, 1 Tessalonicenses 5, significa sempre em comunhão com Deus. Mas essa oração de derramar a alma tem um momento certo. Ana foi no momento certo, porque ela estava quebrantada, ela estava atribulada de espírito, ela estava desgostosa, e ela conseguiu se derramar e conseguiu alcançar graça. Diga glória a Jesus. Irmãos, às vezes, tem gente assim que gosta de ser muito metódico. Eu tenho uma hora certa para orar diante de Deus. Mas, meu amado, não funciona muito isso. Porque essas pessoas que fazem assim na hora certa, elas são assim, programadas. Às vezes está aquele assim, espírito mais sem graça do mundo, vai lá e ora. Irmãos, é gastar palavras à toa. Tem que ser no momento certo, no momento em que o teu espírito se quebrantou. Irmãos, quantas vezes acontece de você estar no carro, indo para algum lugar, indo para o serviço, você coloca um louvor para tocar, e aquilo entra na alma, e você já começa a clamar, e já começa a se derramar diante do Senhor. Essa é a hora de orar. Diga glória a Jesus, essa é a hora de clamar ao Senhor. Outra lição aqui, irmãos, do texto. Ele teve um mau julgamento, repreendeu a irmã, repreendeu Ana. Mas ela não reagiu com ódio, nem com descaso, nem com nada, ela se humilhou. E no final do diálogo dela com o sacerdote, ele disse assim: o Senhor te conceda a petição que pediste. E o Senhor realmente ouviu, e esta mulher teve o filho que tanto pediu ao Senhor, que foi um grande profeta em Israel. Mas, irmãos, eu não estaria errado se eu dissesse o seguinte: Ana conseguiu graça diante do Senhor, não só porque ela derramou a alma perante o Senhor, como também ela derramou a alma perante o sacerdote, e ela conseguiu alguém que concordasse com a oração dela, e a oração em concordância foi recebida nos céus. Diga glória a Jesus. Então ela estava em posição de quem precisa, de quem pede. Diga glória a Jesus. Irmãos, ela não era esquentadinha. Tem muita gente que vem na igreja que é esquentadinho. Irmãos, tem gente que se o Eli falasse isso aqui para a pessoa sai fervendo, voltar nunca mais. Fala assim, misericórdia. Essa igreja, eu estou decepcionado com o crente. E sai pisando duro assim. Fala assim, misericórdia. Pode sair. A tua oração vai ser ouvida nunca. Diga glória a Jesus. Não, a mulher se quebrantou e conseguiu alguém que concordasse. Diga glória a Jesus. Ela precisava, ela se humilhou. Glória a Deus. Versículo 18. Acha tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho, comeu, seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, voltaram, vieram à sua casa Ramá. Eucana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: eu o pedi ao Senhor. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Nós vamos entrar em alguns aspectos do texto que o Senhor quer falar profundamente conosco. Senhor amado, enche-nos do Espírito Santo. Nada queremos da carne, mas do Senhor. Conduza-nos, Senhor amado, neste caminho, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, o Senhor tem falado muito comigo e quer falar também contigo. Irmãos, um aspecto que é difícil para os crentes entenderem, mas que o Senhor nos dê graça nessa noite, que essa palavra seja mais um reforço para nos levar a uma boa conclusão. O aspecto assim, é servir ao Senhor em uma igreja. Nós sabemos disso, Hebreus 13, não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes, exortando-nos todos os dias. Diga glória a Jesus, mas é Hebreus 10 que fala isso. Então temos que estar numa igreja, mas tem gente que não entende isso. Irmãos, Ana foi ao tabernáculo, que era o lugar de orar.
O sacerdote era o Eli, que era um homem reprovável. O capítulo continua e vai para o capítulo 2, capítulo 3, que já vem um profeta e fala uma profecia horrível para o sumo sacerdote, porque ele estava desviado. Os 2 filhos dele, Ofni e Finéias, eram homens desprezíveis, que faziam coisas abomináveis perante o Senhor. Eles adulteravam com mulheres na porta do tabernáculo e eles desprezavam os sacrifícios que se faziam a Deus. Irmãos, mas ali era o lugar de orar. Diga glória a Jesus. Era o lugar de buscar o Senhor. E o Senhor operava ali. E foi ali naquele lugar que Deus ouviu a oração de Ana. E o Senhor lhe deu o que ela pedia, o que ela se quebrantou perante o Senhor. O Senhor operou ali. O nome de Samuel é ouvido por Deus. Deus ouviu Ana naquele lugar. Irmãos, o maligno opera muito nos crentes assim, fazendo o crente ver defeitos. Irmãos, uma coisa que todos nós sabemos aqui é enxergar defeito. Faz assim, viu? E se todos nós temos, quer dizer que isso não é virtude. Porque as virtudes não são assim tão comuns. Diga glória a Jesus. Irmãos, às vezes a pessoa está numa igreja e qualquer coisinha ela vê defeito, qualquer coisinha assim. Mas irmãos, sabe o que o Senhor me falou essa semana acerca de igreja? Você precisa estar na vontade de Deus. Diga glória a Jesus. Por quanto tempo que você tem que servir ao Senhor em determinada igreja? Por quanto tempo Deus quiser. Quando que você tem que sair dali? Quando o Senhor te tirar. Diga glória a Jesus. Isso é na vontade de Deus. Ah, pastor, mas lá naquela igreja está acontecendo isso. E o Eli, e o Ofni, e o Finéias, e tudo que fazia. Mas o servo do Senhor piedoso é ouvido apesar de tudo. Apesar do Eli, apesar de seja lá quem for, o Senhor está ali e o Senhor o ouve. Diga glória a Jesus. Quer dizer, isso não impede, isso não obstaculiza. Então é necessário estar no centro da vontade de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, outra coisa, Deus operou neste tabernáculo a despeito do sacerdote. O que significa isso? Repita comigo, quem opera tudo é Deus. Deus. Fala para o lado, Deus tem todo o poder. Irmãos, o Senhor tem falado muito comigo ultimamente sobre não dar crédito ao homem. Diga glória a Jesus. Ao homem é eu, é você. Diga glória a Jesus. Ninguém merece tanto crédito assim. Só o Senhor. Salmo 115:1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Jeremias 17:5. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. O que significa isso? Você vai pedir um conselho para um presbítero. Tá? Ele te dá um conselho. Mas não acredite em tudo que ele fala só porque ele é presbítero. Confira o que ele está falando com a palavra do Senhor. Peça confirmação. Diga glória a Jesus. Ah, pastor, mas ele é presbítero. Mas ele também é homem. Não confie em tudo que o pastor está falando. Confira na palavra do Senhor. Diga glória a Jesus. Atos 17 fala dos bereanos que foram nobres, porque tudo que Paulo falava eles conferiam nas Escrituras, e a Bíblia diz que isso é nobre. Irmãos, o crente não pode ser crédulo, o crente não pode dar crédito a cada palavra. 1 João 4:1, amados, não deis crédito a todo o Espírito, porque já muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. 2 Tessalonicenses 2, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pela nossa reunião com Ele, que não vos demovais facilmente no Espírito do vosso sentido, seja por palavra, seja por epístola, seja por doutrina como de nós. Quer dizer, não se demova por qualquer coisa, não dê crédito a qualquer coisa, confira na palavra do Senhor. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Irmãos, qual que era o problema de Ana? Era esterilidade. Isso fala muito espiritualmente. Esterilidade significa falta de unção, falta de poder. Fala para o lado assim, o Senhor quer te dar unção.
Glória a Jesus. Irmãos, continuando aqui. Versículo 6 diz que Penina provocava Ana e acabava irritando ela. Aliás, cá entre nós, os irmãos me permitem um comentário. Diga glória a Jesus. Isso é uma característica verdadeiramente feminina. Falam assim, viu? Mulher gosta de provocar uma a outra. Mulheres, irmãos, infelizmente, até na igreja, até nos crentes, sempre a mulher gosta de fazer alguma coisinha para dar uma pisadinha na outra. Faz assim, viu? Uma faz um comentário assim, a outra responde com uma pontadinha de veneno. Faz em misericórdia. Isso não é de Deus não, viu? Diga glória a Jesus. Irmãos, mas a Penina fez isso muito tempo com a Ana. E a Ana ficava mal, ficava perturbada. Até o dia que Ana conseguiu reagir da forma certa. Qual foi a forma certa? Ela orou perante o Senhor. Ela derramou aquilo diante de Deus. Diga glória a Jesus. Enquanto ela não fez isso, ela só viveu em amargura. O dia que ela conseguiu derramar perante o Senhor, aquilo foi curado. Então, meu amado, você tem que resolver as coisas no Senhor. Diga glória a Jesus. Tem alguém que te provoca em alguma coisa? Tem alguém que te perturba no teu serviço? Tem algum vizinho que te cutuca? Algum empregado lá no serviço que gosta sempre de umas coisinhas? Mas eu vejo esse tipo de coisa aqui na igreja. Faz misericórdia. Tem irmãos da igreja que tem um dom maligno de parecerem amáveis com uma pontinha de cutucação. Fazem misericórdia. A pessoa faz um elogio, mas no fundo aquilo é uma crítica. Fala assim, não seja assim. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor fala que aqui nessa igreja tem pessoas que não são abertas, são dissimuladas. Se você tem alguma coisa a falar para a pessoa, fale e com palavras claras. Não fique rodeando e com palavras que cheiram a falsidade. Diga glória a Jesus. Irmãos, outra lição do texto é o seguinte: saiba encaminhar as provocações, que as provocações te sirvam de estímulo para buscar a Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, Penina, sem saber, acabou sendo um instrumento de bênção na vida da Ana. Diga glória a Jesus. Tanto perturbou que a hora que a Ana pegou assim, pois agora eu vou orar até ter um filho. Você vai ver. Diga glória a Jesus. E conseguiu mesmo. Diga glória a Deus. A outra empurrou tanto que a Ana conseguiu. Diga glória a Jesus. Irmãos, tem gente na igreja que fica assim. Estão falando de mim. Tem gente falando de mim. Jesus, o que eu faço? Eu não vou mais nesta igreja. Faz assim, faz favor. Em qualquer lugar desta terra que tiver língua, vai ter alguém falando de alguém. Diga glória a Jesus. Faz assim, viu? Tem alguém falando de você? Amém. Que isso sirva de empurrão para você ser uma bênção. Diga glória a Deus. Amém. Diga glória a Jesus. Meu amado, não leve as coisas para esse lado da carne. Deixa disso. Aliás, isso é coisa de adolescente. Isso é coisa de criança. Diga glória a Jesus. Está falando de mim. Grande coisa. Diga glória a Deus. Falavam de Jesus, falavam de Paulo, falavam de todo mundo. O importante é o que Deus fala de nós. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, essa provocação da Penina acabou sendo instrumento de
bênção. Aprenda esta lição. Fala para o lado, aprenda esta lição. Irmãos, aqui nesta igreja tem gente esquentadinha, tem gente feridenta, melindrosa, fala assim, misericórdia, é só olhar torto, ele já sai assim, perde a bênção, é que nem a Ana. Mas quantos anos que a Ana deve ter ficado mal, atribulada, angustiada, péssima, acabadaça, fala assim, misericórdia. Porque a outra irritava e ela chorava. A outra irritava e ela chorava. Até que ela chorou perante Deus e resolveu o assunto. Uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, o problema da Ana é que ela era estéril. O marido dizia que a amava, etc e tal, mas o problema é que ela é estéril. E com certeza, o que Penina ficava irritando? Era com isso. E daí ia para Siló, ia Penina com aquela filharada, e a Ana sozinha atrás, assim, né? Fazia misericórdia. E de certo passava por cada um conhecido, a Penina ia apresentando os filhos. Esse é o fulano, esse é o fulano, esse é o fulano. Dizem os estudiosos que era capaz que Penina tivesse 10 filhos. Por isso que o Eucana disse, não sou melhor do que 10 filhos. É capaz que eu tivesse 10, eu não tinha nenhum. Diga glória a Jesus. E apesar que o Eucana falava assim, mas não tem problema, não houve, deixa para lá, etc. Tal. O caso é que o que incomodava a Ana é que o que a outra falava era verdade. Por isso que incomodava. É estéril, coitada, né? Irmãos, eram mulheres, né? Qual que é o comentário assim? Coitada, né? Ela não tem filhos. Fazem misericórdia. Coitada. Como se... Fazem misericórdia. Diga glória a Jesus. Meu amado irmão, sabe o que acontece? Uma lição que o Senhor nos ensina. Tem gente que fica bravo com o que os outros falam. Mas sempre o que os outros falam acaba sendo a mesma coisa. Em todo lugar que você vai, eles dizem, o fulano é assim, o fulano é assim, o fulano é assim. Se muda de lugar, eles dizem, o fulano é assim, o fulano é assim. Enquanto você ficar só no aspecto assim do, eu sou um coitadinho, todos estão falando de mim. Fazem misericórdia. Você pode ir para o Japão, que eles vão falar isso em japonês. Diga glória a Jesus. A hora que você derramar diante do Senhor. Irmãos, e qual que era o problema? Diana, Senhor, eu sou estéril, então que eu não seja mais. Então muda isso em mim. A hora que mudou, ninguém mais. Aliás, ela teve 6 filhos. Capaz de dizer que ela era estéril, tinha 6, né? Diga glória a Jesus. A hora que deixou de ser, pronto. Então, meu amado, você não pode se incomodar com o que os outros falam. Ore ao Senhor para que você não seja mais o que eles falam, que ninguém fala. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor está falando hoje aqui. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, nós temos que aproveitar essas coisas que nos sirvam de empurrão para que o problema seja resolvido perante Deus. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, outra coisa profunda aqui. Versículo 8. Então Eucana lhe disse, por que choras e por que está triste o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Vamos entrar em um aspecto aqui mais profundo. Nós já falamos sobre este texto aqui na igreja, mas toda a palavra é extremamente rica, toda a palavra de Deus, e tem milhares de aspectos a serem vistos. Diga glória a Jesus. Por um lado, irmãos, o que notamos, o Eucana era um marido dedicado, o que ele falava era verdade, não era mentira. Ele amava a Ana, então ele era um excelente marido.
Só que, diga glória a Jesus, ele estava equivocado. Uma mulher quer um excelente marido? Quer. Mas um excelente marido não compensa a falta de filho, porque marido é marido e filho é filho. Diga glória a Jesus. Eu não sou melhor que 10 filhos? Não, você é um bom marido, mas você não é meu filho. Diga glória a Jesus. Irmãos, só que na cabeça do Eucana não entrava isso, ele não via sob esse prisma. Irmãos, e sabe o que o Senhor fala aqui? Diga glória a Jesus. A Ana não era compreendida pelo marido, ele ficava pensando assim, mas não entendo, eu sou tão bom para ela, eu não entendo porque ela sofre tanto. Porque ela não tem filho, esse é o problema. Diga glória a Jesus. E a Ana tinha problema de incompreensão do marido e do sacerdote. O problema da Ana era que ela era incompreendida mesmo. Diga glória a Jesus. Mas irmão, sabe qual que é a verdade? Era um defeito de Eucana? Não. Como nós já dissemos hoje, irmãos, ele era homem. Ele poderia ser um excelente marido, mas ele não era bidu. Ele não é Deus para saber todas as coisas e para conseguir ver a coisa sobre todos os prismas. Irmãos, o problema na verdade estava em Ana. O problema de Ana não era o marido que ia resolver, é Deus que ia resolver. A situação de Ana só Deus poderia compreender. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. O texto não fala, Ana não ficava em problemas como ele dizendo assim, ele não entende. Na verdade, irmãos, o que ela passava, só Deus poderia entender. Diga glória a Jesus. Então, meu amado, os problemas da tua vida, não adianta você contar os problemas profundos, os problemas que afligem a tua alma. Não adianta você ficar contando. Irmãos, diga glória a Jesus. Às vezes nós falamos com a pessoa, como diz, confessai as vossas culpas uns aos outros. Confessar pecados, etc e tal, isso traz um senso de libertação, orar uns pelos outros, como diz em Tiago 5. Mas, irmãos, aqui não era um pecado, aqui era um problema interior, aqui era um problema de personalidade, aqui era um problema de ser. Diga glória a Jesus. E que não adianta falar que as outras pessoas não entendem como você, só Deus entende. Diga glória a Jesus. E só a hora que Ana entrou num secreto com Deus, a hora que ela entrou em pacto com Deus, entrou em voto com Deus, é que a situação dela foi resolvida. Diga glória a Jesus. Irmãos, tem gente que entra no aspecto assim, ninguém me entende, meu pai não entende, minha mãe não entende, minha mulher não me entende, meu marido não me entende, a igreja não me entende, ninguém compreende meu ministério, fica com essas bobajadas. Enquanto você fica com isso, a tua vida não vai ser resolvida, você tem que se resolver com Deus. Diga glória a Jesus. Fala para o lado, o teu problema é resolvido com Deus. Para Jesus. Irmãos, e a situação da Ana é uma situação muito comum. É gente que fica sofrendo o problema por anos e anos e anos. Você vai sofrer até a hora que você descobrir com Deus e você for você mesmo pessoalmente com Ele. Diga glória a Jesus. Quantas vezes Ana foi em Siló? Muitas. De ano em ano ela ia. Provavelmente 3 vezes por ano. Mas quantas vezes que ela foi sozinha orar? Só ela. Diga glória a Jesus. Fala para o lado, o teu problema você vai resolver sozinho com Deus. Diga glória a Jesus. Mas tem pessoas nas igrejas que são viciadas em pedir oração para os outros. Fazem misericórdia. Não adianta, meu filho, você pode pedir oração, os servos de Deus vão orar, tudo bem, mas tem coisa que vai ser você e Deus. Diga glória a Jesus. Jesus está aqui. Amém. Louvado seja o Senhor. Repita comigo, a busca de um servo de Deus, geralmente é solitária. O assunto vital
vital da tua vida, aquilo que realmente vai te transformar. Não tem gente nessa terra que te ajude. Não tem. Diga glória a Jesus. Fala assim, viu? Aquilo que está faltando na tua vida para você ser uma bênção e para a sua vida ser completa, não tem gente nessa terra para resolver. Só o Deus Todo-Poderoso. Diga glória a Jesus. Irmãos, e Ana, para ser ouvida, ela fez um voto ao Senhor. Qual o voto? Se tu me deres um filho, eu te darei este filho por todos os dias. Mas, irmãos, isso não era força de retórica. Tem gente que fala assim, eu vou entregar meu filho para Deus. Mas o filho está na tua casa, né? Ele veio com você. Diga glória a Jesus. Então tem gente que quer fazer média com Deus. Quer fazer bonito, fala assim, misericórdia. O voto de Ana é assim, eu vou dar para o Senhor o seguinte, eu vou dar de mamar para a criança, a hora que for desmamado, eu deixo no templo, eu moro não sei quantos quilômetros de distância. Ele fica lá. Fala assim, viu? Não queria fazer média com Deus, era de verdade mesmo. Diga glória a Jesus. Irmãos, e ela fez. O que significa isso? Ela foi ouvida pelo Senhor, porque a questão saiu da esfera do seu egoísmo. Diga glória a Jesus. Ela não queria mais para ela. A hora que ela disse, Senhor, é o que está faltando na minha vida, mas vai ser teu. A hora que ela fez isso, ela foi ouvida. Tiago 4, pedis não recebeis, porque pedis mal para gastardes em vossos deleites. Tem coisa que Deus não te ouve, porque você não é convincente o suficiente, e Deus te conhece, e Deus sabe que é só para você mesmo. E daí Deus não te ouve. Diga glória a Jesus. Irmãos, e nós somos bons no discurso. Ai, Senhor, se tu me deres isso, eu vou usar na tua obra. Mentiroso, aspirante, nem vergonha. Mas em misericórdia, vou usar na tua obra. Capaz. Deus te conhece. Sem isso você não está na obra. Quem diz que com isso você vai estar? Diga glória a Jesus. Irmãos, a hora que Ana disse, se tu me deres, eu te dou e vai ser teu para sempre. Diga glória a Jesus. A hora que você fizer isso, daí o Senhor te ouve. Irmãos, e para encerrar essa semana, irmãos, terça-feira, estava almoçando lá no centro, no meu horário de serviço, o Senhor me falou profundamente, versículo 27. Vamos orar? Vamos ler? 1 Samuel 1, 27. Vamos ler juntos. Por este menino orava eu. E o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Diga glória a Jesus. Por este menino. Glória a Deus. Oração objetiva, enfática, oração com propósito, com alvo. Era por este menino que eu orava. Diga glória a Jesus. Feche os teus olhos. Nela canta lava suda radiconta ricansunda harias. Lava harias, Senhor, que esta palavra hoje venha nos ensinar e venha servir de estímulo, meu Deus, para cada um, para que cada um possa buscar o Senhor enquanto se pode achar e possa alcançar de ti aquilo que está faltando. Recansunda radiconta ricansunda lavastei. Recansunda radiconta lavasuda radiconta riparese, e cada um possa entrar num propósito, num voto contigo. Recansunda radiconta ricansunda lavahariada harias, louvado seja. Na canta lavasuda radiconta ricanta lavasuda harias. Repa radiconta lavasuda radiconta ripa harias, glória a Jesus. Recanta radiconta lavasuda harias, glória a Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, esta lição é verdadeira, verdadeiríssima, eterna, irrevogável. Entenda nessa noite. Diga glória a Jesus. Irmãos, ter bênção de Deus, ter unção de Deus, tem um preço. Ana conseguiu, irmãos. Ana foi mãe de um dos maiores profetas do Velho Testamento. Como diz em Ezequiel 14, Moisés e Samuel. Os dois maiores profetas que foram líderes em Israel. Diga glória a Jesus. Ela conseguiu, porque aquilo teve um preço de sacrifício.
Provavelmente, dizem os estudiosos hebraicos, que Samuel deve ter sido deixado no templo com 3 anos de idade. Diga glória a Jesus. Uma criancinha de 3 anos. Chegou a Ana, deixou o sumo sacerdote, tinha 90. Diga glória a Deus. Deixou o menininho de 3 anos. Olha, por esse menino orava eu ofereci ao Senhor, é do Senhor, tchau, até não sei quantos meses. Diga glória a Jesus. Você acha que foi fácil? Era mãe como qualquer uma das irmãs, virou as costas e foi embora, e o menininho ficou. Irmãos, isso é de cortar o coração, isso dói, mas nisso estava a operação de Deus. Sempre que Deus opera em alguém, quebra o coração deste alguém, parte, alguma coisa fica para trás. Diga glória a Jesus. Mas daí o poder de Deus opera. A hora que Deus tira alguma coisa de você e você reage bem, daí o Senhor pode te encher do Espírito Santo. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Irmãos, e Deus ouve estes votos quando são votos de servir ao Senhor, votos de dedicação eu dou ao Senhor. Irmãos, eu tive essa experiência vários anos atrás, em que eu pedi ao Senhor, eu fiz um voto, e o Senhor deu muito, muito, muito mais do que pedido, mais do que esperado, mais do que sonhado. Diga glória a Jesus. Muitas vezes mais. Irmãos, Ana pediu um filho e ganhou um profeta. Diga glória a Deus. Quando Deus dá, é boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Glória a Jesus. Mas é sempre num voto de dedicação. Fala assim, dedicação. Quer dizer, é um preço que você vai pagar em prestações diárias até morrer. Diga glória a Jesus. O preço da unção é pago em prestações diárias. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Para o Senhor te ouvir, você tem que propor, Senhor, eu quero isso para a tua glória e vai ser para sempre, por todos os dias. Diga glória a Jesus. Assim, Deus ouve. O Senhor está falando aqui nessa noite hoje. Rebahade canta, lava suda rade conta, ripa harias. Suda rade conta, ripa rade conta, lava suda rade conta, ricanta, sida rade conta, lava suda harias. Recanta, lava suda rade conta, ripa harias. Na lava rade canta, lava suda rade canta, ricanta, lava suda hariaste. Suda lava suda rade conta, ripa harias. Na lava rade canta, lava suda rade conta, ripa hariaste. Recanta, sida rade conta, lava suda rade canta, ripa harias. Filha, entre num propósito, entre num segredo comigo, diz o Senhor. Na canta lava suda rade conta, ripa harias, eu não só te darei aquilo que tanto te angustia, como muito mais. Na lava suda rade conta, ricanso na rade conta, lava suda harias. Lava suda rade conta, ricanso na rade conta, lava harias. Filha, entra num propósito. Na canta lava suda rade conta, ripa harias. Lava suda rade conta, ripa harias tei. Lava suda rade conta, ripa harias. Na canta lava suda harias. No momento em que tu me deres o teu coração, os teus sonhos, as tuas esperanças, as tuas pretensões, tudo, na lava canta lava suda harias, na lava harias eu te darei vida, na canta lava harias e vida em abundância, na lava canta lava suda rade conta, ricanso da rade conta, ripa harias, suri rade conta, ricanso da lava suda rade conta, ripa harias te, na canta sida rade conta, ripa rade conta, lava suda harias. Ne canta lava suda rade conta, ripa hade canso da sida rade conta, ripa harias.
Na canta rádio canto ricanso da rádio conta ripa rádio canso da lava suda harias reba rádio conta lava suda rádio conta ripa se canso da rádio conta lá da harias na lava harias. Jesus está aqui. Na canta lava suda rádio conta recanta rádio conta lava suda harias recanta se da rádio conta lava suda harias. Filha, entra num voto, entra num propósito, dá-me o teu coração, todo teu ser, tua esperança, dá-me teu amor, dá-me o teu ser, derrame-se diante de mim e eu te farei muito mais que pensas, muito mais que pretendes. Dá-me hoje o teu coração. Nela barrada canta, lava suda rádio canta, ripa rádio canta, lava suda harias. Nela barrada canta, lava suda rádio conta, ripa harias. Irmão, Jesus está aqui. Na canta, lava suda rádio conta, ripa rádio canta, lava suda harias. Glória a Deus. Dá-me tua vida, dá-me teu coração, dá-me tua esperança, o teu querer, entregue-se a mim, derrama tua alma e eu cuidarei de ti. Lava canta, lava suda hariaste. Lava canta, lava suda hade canta, ripa da canso da la hariaste. De canta, lava suda hariaste, cantorita hariaste. Repa de canta, lava hariasu da hada harias. Glória a Deus. Repa de hariaste. Dá-me o teu tempo, tua atenção, teus prazeres, teus deleites. Dá-me hoje os teus sonhos e muito mais eu te darei. Labarrada canta, lava suda, rádio conta, ripa suda harias. Na lava harias, irmão, Jesus está aqui. Na canta lá da suda, rádio conta, ripa harias. Lá da suda, rádio conta, lava suda harias. Se canta, ripa harias. Lava suda, rádio conta, lá da suda harias. Na canta, lava suda, rádio conta, rican suda, rádio conta, lava suda harias. Filha, tu clamas por teus pequenos. Filha, tu clamas pelos teus filhos. Eu te ouvirei e eu os trarei e estarão diante de mim. Eu os buscarei, os remirei, perdoarei, restaurarei. Grande será a obra que eu farei. Não temas,
crê somente. Na labarrada rade cansunda laba suda hariastei. Anda laba suda rádio conta, ripa rádio canta, laba suda rádio conta, ripa suda rádio conta, laba hariás. Louvado seja Deus. Laba hariás, irmão, Jesus está aqui. Canta laba suda rádio conta, ripa hariás. Na laba rádio canta, laba suda rádio conta, ripa hariás. Na laba suda rádio conta, ripa rádio canta, laba suda hariás, engrandecido seja. Suda rádio conta, ricansunda labastei. Anda laba suda rádio conta, ripa rádio conta, laba suda hariás, glória.